Eu trabalhei o dia todo, eu mereço uma cervejinha. Treinei bonitinho a semana toda, eu mereço comer. Afinal, eu treino pra quê, né? Treino pra comer. Você já ouviu ou já falou algum tipo de frase como essa? Como você se relaciona com a comida? Você já parou para refletir sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Camila e eu recebemos muitos clientes em nossos atendimentos com uma relação difícil e negativa com a comida. Então é muito comum as pessoas relacionarem alimentação saudável como comida sem gosto, sem graça, se alimentar bem como deixar de comer o que gosta, né? Uma relação de privação, de punição com o alimento, né? Se a gente acredita que alimentação saudável é algo ruim, sem graça, sem gosto, vocês acham que a gente vai conseguir mudar a nossa alimentação? Naturalmente que não, né? A gente costuma dizer que para que a gente consiga mudar nossos hábitos, a motivação precisa ser positiva, né? Então, se eu relacionar alimentação saudável com deixar de comer algo que eu gosto ou alimentação sem graça, eu jamais vou conseguir mudar, né? Então, Camila e eu percebemos que muitas vezes os valores em relação à alimentação estão invertidos, né? Então, parece que atualmente virou normal se alimentar com alimentos industrializados, cheios de açúcar. E o anormal é a gente querer se alimentar bem. Tanto é que muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa que se alimenta super bem, como normalmente a gente chama ela? Aquele natureba ali, aquele extraterrestre ali, não é verdade? Eu costumo brincar que meus amigos, quando me chamam de natureba, eu brinco, eu agradeço, pra mim é um elogio, né? Porque eu adoro me alimentar bem. Mas eu percebo que a maioria das pessoas usa esse termo natureba, inclusive como um pejorativo. Aquele ser anormal ali que se alimenta saudável. Como assim alimentação saudável? Né? Que coisa anormal é essa? Né? Então percebe que os valores estão invertidos, né? Então, o ser humano, ele busca, uma das maiores necessidades do ser humano é se sentir amado e pertencente. Então, muitas vezes, se a alimentação é cheia de açúcares industrializados é considerado algo normal, né, e se alimentar de forma saudável é uma exceção, inconscientemente, na busca de ser aceito, de se sentir amado, as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar de forma mais nutritiva e saudável, né, porque é como se não estivesse mais fazendo parte do grupo, né? Não fosse pertencente. A gente observa muitas vezes dificuldade em relação a isso, a esse tipo de crença, em pessoas, por exemplo, que estão tentando mudar seus hábitos alimentares ou até emagrecer, mas vêm de famílias com hábitos alimentares muito inadequados, né? Cheio de açúcares, de conservantes, de industrializados, né? Muitas vezes uma família também com muito excesso de peso. Então, conscientemente, a pessoa quer mudar, ela quer se cuidar, né? Ela quer se alimentar de uma forma mais saudável, quer de repente emagrecer, cuidar mais da sua saúde. Só que inconscientemente é como se ela estivesse negando a sua família, né? Traindo a sua família. Porque a minha família toda se alimenta de uma forma, né, com pouca qualidade e eu vou ser a pessoa diferente? Não, né? Então às vezes começa motivado, mas em algum momento acaba se sabotando, né? Porque não quer de uma forma inconsciente negar, né, e trair, entre aspas, a própria família. Então, enquanto a gente não mudar essa consciência em relação à alimentação, né, enxergar a alimentação saudável como algo normal, né, e a alimentação nutritiva como algo normal, e alimentos cheios de industrializados, açúcares, venenos como algo anormal, vai ser muito desafiante a gente conseguir mudar a nossa alimentação, ou trazer leveza para essa mudança, né? Percebe que está tudo tão invertido que os alimentos orgânicos, eles precisam pagar uma taxa e ter um selo avisando que são orgânicos. E aqueles alimentos cheios de veneno não pagam taxa nenhuma e são considerados normal. Não é estranho isso? Não deveria ser o contrário? O alimento orgânico ser o normal, né? Ser o natural. E o que possui veneno tem um adesivo. Este alimento possui veneno, este alimento possui agrotóxico, né? Mas percebe que está invertido, está ao contrário, né? Uma outra crença que a gente observa muito também que prejudica, né, a mudança alimentar é a gente relacionar a alimentação saudável como algo muito caro, né?
Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que para me alimentar saudável eu preciso ter o ovo orgânico, né, com alimentação direto dos Andes, a quinoa mais pura vindo de não sei aonde, né? Claro que tem coisas que são um pouco mais custam um pouco mais caro, né, em termos financeiros, mas a alimentação saudável é a coisa mais barata que tem, né? Frutas, verduras, legumes, que é coisa mais barata que isso, né? Só que muitas vezes a gente acha que se alimentar de forma saudável tem que comer tudo do bom e do melhor, né? O melhor temperos muito caros e alimentos muito, né, não tão acessíveis financeiramente. Mas não é assim, né? Na verdade, se alimentar de forma saudável é muito mais simples e muito mais barato do que a gente pensa, né? Então percebe que até na relação com pai, mãe e filhos, né? Adultos que escolhem não se alimentar com açúcar, reduzir o consumo de açúcar, é porque estão cuidando da sua saúde, né? Agora a criança que não come açúcar, muitas vezes é vista como coitadinha, né? Ai, coitadinha, não vou dar nenhum açúcar para essa criança, né? Como se os pais estivessem punindo a criança não dando açúcar para ela. Mas peraí, não deveria ser o contrário, né? Será que não é um ato de amor o pai e a mãe não quererem dar alimentos industrializados para essa criança e quererem dar alimentos nutritivos? Né? Então é necessário muitas vezes uma mudança de consciência, né? Para que a gente possa trazer leveza para essa mudança alimentar. Né? Naturalmente que não há mal algum você querer tomar uma cervejinha depois de um dia de trabalho ou sair para comer uma pizza no final de semana. Claro que não há mal algum, tá tudo bem, né? O segredo é o equilíbrio. E aqui ninguém tá para considerar o certo e errado ou alimentos permitidos e proibidos, né? Enquanto a gente dicotomizar em alimentos permitidos e proibidos, mais desafiante também vai ser a gente mudar a nossa alimentação, né? Tanto que existe o ditado, aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Então tudo aquilo que a gente se coloca como proibido de comer, mais vontade a gente tem de comer, porque o nosso cérebro não gosta de ser privado. Né? Então, o convite para a gente realmente mudar a nossa relação com a comida é sair daquela mentalidade: eu quero comer, mas eu não posso, para posso comer tudo que eu quiser, mas eu não quero. Né? Então perceber que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, né? Agora também é importante que a gente faça as escolhas de uma forma consciente, né? Atenta a arcar com as consequências dos resultados das nossas ações. Né? Então tá tudo bem se você quer tomar uma cervejinha, se você quer comer uma pizza, um chocolate, um bolo, se quer se encher de alimentos industrializados, se é a sua escolha, ok, você tem direito para fazer elas, né? Mas o convite é que você faça de uma forma consciente, né? As escolhas que eu estou fazendo estão de acordo com os meus objetivos? Elas estão me levando para aquilo que eu desejo ou não? Né? Então, muito mais do que comer ou não comer o alimento, o nosso convite é você refletir sobre qual é a sua motivação em se alimentar da forma como você está se alimentando. Né? Qual é a motivação em beber a cerveja, em comer tal tipo de alimento? Né? Porque muitas vezes a gente utiliza o alimento ou a bebida para tampar uma necessidade emocional, um buraco emocional. Né? Então eu tô triste, eu como, eu tô chateada, eu como, eu tô infeliz, eu como. Né? Só que muitas vezes a comida ela não vai trazer pra gente aquilo que a gente realmente está precisando. Né? E muitas vezes o contrário, a gente come e depois se sente mais culpada ainda. Né? Então só fica esse convite, não há alimentos permitidos e proibidos. Naturalmente que existem alimentos mais nutritivos e outros menos nutritivos, né? Mas você tem total liberdade de escolha para fazer as suas escolhas, né? E arcar com as consequências delas, né? Realmente a gente não acredita em dieta ideal e alimentos milagrosos, né? Tudo um conjunto, né, de escolhas que a gente vai fazendo durante a vida, que vai formando nossos hábitos e, consequentemente, né, vai impactando positivamente ou negativamente a nossa saúde. Né? Mas fica um convite, né, que se alimentar de uma forma saudável e nutritiva não é dieta, é autocuidado. Né? Como seria você enxergar a alimentação nutritiva como um ato de amor por você, como um ato de gratidão ao seu corpo por ele estar funcionando e lhe permitindo ter a maior experiência de todas, que é a vida. Né? Então fica um convite para a gente rever a forma como a gente se relaciona com a nossa alimentação. Tá legal? Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você.
Se fizer sentido, compartilhe com as pessoas que talvez você sinta que possam estar precisando ouvir essa mensagem. E nos vemos no nosso próximo vídeo.